Boa noite a todos. Nós vamos pedindo que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós vamos agradecendo a oportunidade que nos foi dada para que pudéssemos trazer a mensagem de Jesus sempre a esta casa. Então, nós agradecemos a atenção de todos. E quando fui convidada para vir aqui, fiquei refletindo sobre qual seria a melhor mensagem para trazer, uma mensagem que nos trouxesse conforto, alento, nos desse algumas explicações sobre algumas dificuldades que nós podemos ter na vida, porque todos nós temos dificuldades e desafios a vencer. E dentre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, eu escolhi o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Porque quando nós adentramos a qualquer tipo de crença, denominação religiosa, esse é um assunto que acaba sendo a pedra fundamental das doutrinas. Então, alguns dizem a fé que abraço, a fé que professo, mas muitas vezes nós não somos realmente chamados à atenção para a importância desse sentimento, porque nós vamos entender que a fé é um sentimento que todos nós temos. E muito mais do que somente ser um rótulo dessa ou daquela religião, da espírita, ou da umbandista, católica, não importa, porque nós entendemos que existem várias maneiras de se chegar até Deus. São várias formas de se chegar até Ele. E como nós acabamos tendo níveis diferentes de entendimento sobre muitas coisas, nós acabamos por nos ser cativados por uma ou outra doutrina. Mas toda doutrina, quando ela, na sua essência, ela leva à melhoria das pessoas, ela aproxima as pessoas de Deus, todas são válidas. Principalmente porque, com isso, chegarão à fraternidade, ao amor, à igualdade, que são todos aqueles sentimentos que Jesus nos ensinou. Mas a fé mesmo, aquele sentimento que todos nós temos, muitas vezes nós não somos chamados à atenção do poder que todos nós temos. Então, nesse capítulo, nós vamos falar um pouco do poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé, a fé inabalável, a fé divina e a fé humana, e também a fé mãe da esperança e da caridade. Por que será que houve um capítulo inteiro do Evangelho para falar sobre esse sentimento? Então, a fé é um sentimento que todos nós temos. Nós nascemos com ele. Ocorre que a fé, ela precisa ser desenvolvida. Muitas vezes, em algumas pessoas, ela é muito evidente, em algumas ela é bem mais modesta. Alguns parece que nem têm fé. Porque muitas vezes a fé, ela acompanha o nosso grau de evolução, o nosso amadurecimento espiritual. Então, no primeiro momento, esse sentimento, ela acaba sendo até infantil. Muito singela, é aquela fé que faz com que nós acreditemos em tudo, ou em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa, sem análise. E essa fé, quando ela vai sendo praticada, logo nos primeiros momentos nós percebemos as dificuldades que ela apresenta. Por quê? Porque como ela não analisa, ela não registra, ela não leva em conta certos princípios, nós vemos que ela tende a desmoronar. Então, é uma fé que nós dizemos que é muito infantil. E à medida que nós vamos amadurecendo, ela vai acompanhar isso. Aí, num patamar melhorado, ela acaba tendo muito os nossos sentimentos. Então, dependendo dos sentimentos que temos, a fé ela acompanha. E, normalmente, nós somos assim nos nossos sentimentos. Tem momentos que nós estamos muito alegres, contentes, motivados, estamos ali
dispostos a enfrentar muitas coisas, tem horas que nós estamos mais tristonhos, desmotivados, não temos fé muitas vezes nas coisas, então ela acaba também oscilando da mesma forma. Ela é um pouco melhorada, ela é melhor que a fé cega, mas como nesses momentos, quando nós levamos em conta os nossos sentimentos, e esses sentimentos oscilam muito, ela acaba se apresentando da seguinte forma: muito nas ilusões, muito nas fantasias. E a questão do sentimento é que na primeira dificuldade, ela também esmorece. Então, essa fé, ela é muito melhor do que a outra, sem dúvida, só que ela não se sustenta. Agora, quando nós tratamos da fé raciocinada, aí já há um grande avanço. Por que nós falamos da fé raciocinada? Porque a fé raciocinada, ela não leva somente os sentimentos em conta, ela leva em conta o raciocínio, a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernir sobre as coisas. Ela, baseada no aspecto do raciocínio, ela analisa, ela acaba por nos dar uma base muito mais sólida. Por que nós falamos que é muito melhor, é bem mais vantajoso a fé raciocinada? Porque a fé raciocinada ela vai levar em conta o nosso amadurecimento espiritual. Mesmo que diante de certas situações, vamos supor que muitas pessoas, quando adentram uma casa espírita, nem todas nasceram em berço espírita. Então, acabam tendo outras formações religiosas e, quando adentram aos princípios da doutrina espírita, acabam conhecendo conceitos novos. E o bom da fé raciocinada é que ela leva em conta a bagagem que nós temos anteriormente. Então, todos os princípios que nós tínhamos até então, nós teremos a oportunidade de comparar, porque como ela leva em conta a nossa inteligência, ninguém está dizendo para nós é que vamos pesar. Vai mexer com a nossa convicção. Então, nós levamos em conta os princípios que tínhamos, com os novos, que nós vamos pausadamente, com o tempo, aprendendo, aquilo vai fazendo sentido para nós, e a partir desse novo conhecimento se compara, aí é que se tem um conhecimento novo. Ou seja, todas as vezes que nós aceitamos certos conhecimentos, ideias, princípios dessa forma, ele sempre terá uma base muito sólida. Por quê? Porque vai sempre levar em conta a nossa inteligência. E como leva em conta a nossa inteligência, nós formamos uma convicção. Então, é todo um apanhado do que já se tinha com o novo, e aí nós temos uma nova visão. Aí sim nós podemos dizer que essa fé realmente é uma fé muito robusta. Porque quando ela leva em conta a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, nós temos condição de medir as coisas, nós vamos partir para aquilo que nós sempre buscamos quando nós estamos aqui, que são os nossos objetivos. E quantas vezes nós temos sonhos, anseios, vontades, temos vontade de querer melhorar uma série de coisas na nossa vida, sempre vem um pensamento: eu acho que eu não vou conseguir. É falta de fé. Agora, quando nós começamos a ter uma fé mais raciocinada, nós partimos por princípios muito simples. Principalmente no sentido das coisas que nós podemos fazer, nós vamos fazer as coisas possíveis. Porque a fé, como um sentimento que todos nós temos, o que ela vai causar no nosso interior? A certeza de alcançar algo ou alguma coisa em algum momento. Não sabemos como nem quando, mas nós temos a certeza de que nós vamos conseguir. E como ela é um sentimento que cada um tem a sua, não importa a visão que o outro tenha. O que importa é o que eu acredito, é o que eu creio. E quando eu creio, pouco importa a opinião alheia. Porque nós sabemos que nós vamos
conseguir, nós vamos alcançar. Por quê? Porque ela se torna uma certeza. E quando nós começamos a tratar das coisas que nós queremos, ela sempre tem como objetivo final a nossa ligação direta com o nosso Pai Criador. Na sua essência, a fé, ela é isso. É essa ligação constante com Deus. Só que, para nós ainda, aqui, nesse grau de evolução e de entendimento que estamos, nós ainda somos muito focados nas coisas materiais. Por isso que nós podemos dizer sobre a fé divina e a fé humana. A fé humana, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de poder realizar coisas, porque ela vai dar esse suporte. Como ela vai se basear na nossa inteligência, nós primeiramente vamos fazer aquelas coisas que nós achamos que são as possíveis, porque ela tem a ver com o impossível também. Mas quando nós nos baseamos nas nossas forças, nós sabemos que nós temos um limite. Nós sabemos até que ponto nós podemos ir. E é baseado nesses valores que nós vamos procurar ter a ação necessária para se chegar a um objetivo. Por isso que é tão importante ter esse sentimento tão forte dentro de nós. Porque, normalmente, nós nos deixamos levar muito pelo que está ao nosso redor. Situações difíceis, críticas, problemáticas, situações que, quando nós olhamos no primeiro momento, nós não vemos saída. Mas, como é um sentimento de cada um, não importa o que eu tenho no meu exterior. O que vai importar é o que eu tenho dentro de mim, a minha convicção. Porque como eu vou confiar, como eu creio, porque como eu projeto aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero para o futuro, está no futuro. Então eu vou alcançar. Mas é muito importante o que eu tenho aqui. Porque a fé, ela vai justamente transformar aquilo que está ao nosso redor, dentro daquilo que é possível. E aí, quando nós vemos que nós somos capazes, porque não é à toa que nós temos um corpo físico que se manifesta, que vê, que ouve, que fala, que tem como se comunicar, ele vai, ele volta, inteligência, capacidade de raciocínio, todos esses atributos que nos são concedidos são ferramentas que nós dispomos para colocar em movimento e atuar. Porque é muitas vezes isso que fica difícil para nós entendermos. Nós queremos uma série de coisas, materiais mesmo. Nós idealizamos, nós colocamos na nossa mente como é que nós queremos, mas pouco fazemos. Então, quando eu almejo algo, eu vou criar situações e ter ações para chegar àquele objetivo. E aí, eu vou fazer tudo o que eu preciso. Então, por exemplo, eu quero uma casa melhor ou uma casa nova, eu vou começar a fazer coisas que vão me fazer chegar a esse objetivo. Ou eu vou estudar, ou eu vou mudar de ramo de trabalho, eu vou me aprimorar, eu vou melhorar minha condição financeira, e aí eu vou começar a construir a possibilidade de chegar ao meu objetivo. Mas se eu não tiver essas ações, dificilmente chegarei. E aí, quando nós começamos a fazer tudo que é necessário, tudo que é preciso para se chegar a um objetivo qualquer, seja ele qual for, vai haver certas situações e certos obstáculos no nosso caminho, que aí nós vamos perceber que não temos condição de transpor. É aí que vem a fé divina. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que está aquém das minhas possibilidades, aí é que eu deixo por conta de Deus. Porque nós precisamos entender as mensagens que Deus tem para nós. Muitas vezes, nas nossas orações, pedimos muito. E não somos atendidos nos nossos pedidos. Por que será? Ou porque não fazemos com aquela sinceridade, ou porque somente pedimos e nada fazemos, ou ainda porque Deus entende que aquilo ainda não é o momento.
E também o momento é muito importante. Muitas vezes, quando fazemos os pedidos, queremos tudo para ontem. Mas precisamos entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Então, é necessário que nós tenhamos o desejo, a vontade, o trabalho, porque nós vamos movimentar as leis de Deus, a lei do progresso e a lei do trabalho, para que aí sim nos tornemos merecedores para alcançar aquilo que tanto se almeja. Porque muitas vezes precisamos entender também que nós queremos fazer não só a nossa parte, queremos fazer a parte de Deus também. Então é necessário ter o quê? A humildade para reconhecer os nossos limites, porque muitas vezes pode ser que nós não consigamos aquilo que tanto queremos. Não tem problema. É o momento de parar, refletir, repensar, reavaliar e aí continua. Porque a fé, ela dá essa sustentação. Ela dá uma base, porque ela é como se fosse a nossa morada, e nós não vamos construir a nossa morada num terreno instável. Tem que ser um terreno firme, que vai aguentar as intempéries, onde nós vamos colocar a estrutura, e essa estrutura fica muito bem colocada e ela dure. Quando a fé não tem esse tipo de suporte, aí é que ela se torna um problema. Por isso que nós dizemos que a fé, ela também é a mãe da esperança e da caridade. Porque a esperança, quando ela vem juntamente com esse sentimento, ela nos dá o quê? A possibilidade de podermos saber esperar aquilo que tanto almejamos. Então, diante dos problemas da vida, não são só aquisições materiais. Situações, circunstâncias, lidar com pessoas, relacionamentos. Esses sentimentos, fé e esperança, dão o quê? Certeza de algo muito maior que está por vir. Porque nós precisamos compreender perfeitamente a vida que temos. Normalmente, nós encaramos a nossa vida, quando nós não somos chamados à atenção para os nossos reais objetivos enquanto estamos aqui nesse planeta. Então, hoje, 13 de outubro de 2015, todos nós aqui, reencarnados, nós precisamos refletir sobre o real objetivo de estarmos aqui, neste planeta. Mais do que isso, por que é que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos e por que é que nós passamos pelas situações que nós passamos hoje? Porque elas estão intimamente ligadas com a fé que nós vamos ter, principalmente nos momentos de incerteza. É que todos nós, antes de estarmos aqui, cada um na sua condição, reencarnados, muito provavelmente passamos por um processo reencarnatório. Que seria o quê? A preparação para essa existência. E é muito importante que entendamos que boa parte das situações que enfrentamos hoje, os problemas, as dificuldades, as relações, aqueles desafios diários que nós acabamos tendo, muitas dessas situações já estavam previamente definidas. Por quê? Porque nesse processo reencarnatório nós fazemos como se fosse um balanço de todas as reencarnações que tivemos até então, onde foi que melhoramos, onde precisamos melhorar. E aí nós mais ou menos delineamos como essa reencarnação será. Mas precisamos atentar para o seguinte fato: nem tudo nas nossas vidas está determinado, porque muitos agem assim. Pelo fato de sermos espíritas, estamos aqui na doutrina de Allan Kardec, então nós somos eternos devedores. Então eu estou passando por isso, porque numa outra reencarnação eu devo ter feito a mesma coisa com alguém e agora estou pagando. Não é assim. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo Kardec, está escrito lá: o Cristo Consolador. Logo no comecinho do capítulo, já há uma orientação que todos nós, independente da condição que possamos estar no momento, vamos ter ao longo das nossas vidas situações que são próprias do mundo onde nós estamos.
decepções, tristezas, perdas de pessoas queridas, perdas materiais. Passaremos por várias situações. Então, nenhum de nós está isento. E quando, diante desses acontecimentos, nós vamos mais ou menos delinear esta reencarnação. Mas isso não quer dizer que tudo está pré-determinado, porque senão nós seríamos marionetes na mão do destino ou das leis de Deus. Nós somos os grandes responsáveis pelas vidas que temos. Então, no processo reencarnatório, diante da necessidade que temos, das conquistas que fizemos, delineamos mais ou menos. Mas, alguns acontecimentos, sim, precisaremos passar. Mas tudo visando o nosso desenvolvimento sempre, porque o objetivo da vida que nos é concedida por Deus é aprimoramento moral sempre. Sempre reencarnamos para nos tornarmos pessoas melhores, seres espirituais melhores. É que nesse processo, nós vamos fazer um balanço. Então, em algumas situações precisamos melhorar, em outras nós já estamos bem firmes em algumas coisas, mas somos nós que determinamos. Por quê? Porque nós precisamos ter o conhecimento da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Segundo essa lei, tudo aquilo que nós fazemos, entendamos, quando nós dizemos, quando nós falamos, principalmente com o nosso semelhante, retornará na mesma intensidade, em sentido contrário. Então, tudo aquilo que fizermos, nós vamos ter que reparar. Então, é uma reparação diante das leis de Deus. Só que, dependendo dos atos que nós cometemos, nem sempre será possível nós nos ressarcirmos com a lei ou reparar um mal feito naquela mesma reencarnação. Então, é aí que, não havendo a possibilidade, é que nós teremos a oportunidade em reencarnações futuras. Mas o mais importante dessa lei é que nós nunca passamos por situações das quais nós não podemos superar. Então, às vezes, temos problemas, dificuldades, que nós entendemos ser terríveis. Não estamos dizendo, porque quando nós sofremos, nós sabemos o quanto aquela dor dói. Então, a nossa dor sempre será maior. Mas nós nunca retornaremos para uma existência com uma situação com a qual nós não tenhamos condições, inteligência e condições morais de suportar. Nós nunca temos um fardo maior do que nós podemos carregar. E aí, quando nós lembramos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, justiça das aflições, que normalmente os nossos sofrimentos têm duas origens distintas. Ou são situações que nós cometemos os atos naquela mesma reencarnação, então nós já sofremos a consequência, e aquilo que nós analisamos, sinceramente, e nós vemos, eu não fiz nada para merecer essa situação, então nós podemos atribuir essa situação a uma existência anterior. Ou ainda, o próprio capítulo ainda diz que muitas situações nós solicitamos para ver se nós estamos firmes na nossa fé, na nossa convicção. Muitas dessas situações estão para que nós possamos aprender. Nós nunca estamos num determinado local, com determinadas pessoas, em determinadas situações ou circunstâncias, se elas não forem necessárias para o nosso aprendizado. Sempre será um aprendizado. Mas a questão é a maneira como nós encaramos esses problemas. Quais são os nossos pensamentos predominantes quando uma determinada dificuldade chega até nós? Porque é isso que vai determinar a nossa força, a nossa capacidade de superação, a nossa confiança em Deus. Nós confiamos em Deus? Porque como a fé ela está intimamente ligada a essas situações, é na dificuldade que ela vai se manifestar. Como é que nós reagimos diante dos problemas da vida? Nós
entendemos que aquilo é necessário para o nosso desenvolvimento, fazemos uma prece, pedimos sinceramente para Deus que nos dê força ou reclamamos, choramos, culpamos a providência divina, culpamos os outros pelos nossos infortúnios, porque são essas reações que vão nos fortalecer ou não. Por isso que é tão importante ter um sentimento tão forte dentro de nós para justamente superar essas dificuldades. Porque quanto mais confiança nós temos em Deus, na sua justiça, no seu amor por nós, Deus não quer que nós soframos. É que quando nós cometemos as nossas ações, e quando nós não sabemos sobre lei de causa e efeito, que tudo aquilo que fizermos retornará um dia, de alguma forma, em algum momento, quando nós não temos esse conhecimento, é uma coisa. Mas quando nós já temos o conhecimento e sabemos o quanto Deus é bom, aí faz uma grande diferença. Porque nós não podemos esquecer, nós sempre achamos que é o contrário. Como nós temos, muitas vezes, a nossa vida muito bem estabelecida, a profissão, a família, os compromissos, muitas vezes nós achamos que nós é que estamos no comando das coisas. Não é. Sempre será Deus que estará no comando das coisas. Então, quando nós temos uma determinada dificuldade, aquela dificuldade quer muitas vezes testar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa força, porque quanto mais enfrentamos os problemas, mais forte ficamos. E aí, quando nós estamos diante daqueles problemas insolúveis, quando nós não vemos saída, quando nós não sabemos o que fazer, temos também um outro meio tão poderoso quanto, no qual nós podemos nos sustentar nos momentos de dificuldade, que é a prece. Também, muitas vezes, não somos orientados sobre a importância que a prece tem na nossa vida. Porque nós somos muito chamados a atenção para a questão da saúde, para o fato de que nós precisamos ter uma boa alimentação, uma vida saudável, sem grandes excessos, fazer atividade física. Todas essas situações mantêm o quê? A nossa vida estável, a nossa vida física e biológica. Ela nos mantém saudáveis, porque também não adianta querer ter grandes ideais espirituais se o corpo está debilitado. Então, é importante que nós cuidemos do nosso instrumento que nos foi concedido para essa reencarnação. Mas e o espírito? Já pararam para pensar quais seriam as necessidades do espírito quando ele se sente cansado, faminto? Qual seria o alimento espiritual? A prece. Porque a prece, ela dá lucidez. Diante daqueles problemas, quando nós muitas vezes queremos nos entregar, passam muitas vezes pensamentos dos mais conturbados, inconfessáveis na nossa mente, quando nós queremos deixar tudo, a prece tem a condição de nos acalmar, porque é o alimento para o nosso espírito. O efeito que ela tem no nosso espírito, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, é semelhante a quando nós nos queimamos. Então, estamos lá na nossa casa, estamos lá fazendo alguma coisa e nos queimamos. Nós queremos algo que alivie aquela dor. Então, quando nós colocamos um medicamento ou colocamos debaixo da água, logo vem aquele alívio. A prece, ela tem exatamente esse efeito no nosso espírito quando as emoções estão muito conturbadas, quando nós queremos estourar, quando nós queremos fazer uma série de coisas que normalmente nos arrependemos depois. Então, a prece, ela nos acalma. Ela nos dá o quê? Tranquilidade. Mesmo que as dificuldades continuem, a prece dá essa calma. E aí nós retomamos. Então, ela acaba sendo um alicerce muito grande na fé que nós temos.
Quando nós, diante de certas dificuldades, e cada um tem a sua, cada um de nós ou tem uma pedra no sapato, ou tem alguém extremamente difícil, está passando por uma situação, algum problema com o qual não sabe lidar, não tem problema, porque como nós não temos a resposta para tudo, nós não vamos conseguir responder tudo. Mas, normalmente, aquelas situações das quais nós não conseguimos nos furtar, porque os nossos grandes desafios sempre são assim. São situações que nós temos dificuldade, nós não conseguimos lidar, mas, ao mesmo tempo, nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Quando nós temos esse tipo de acontecimento na vida, muito provavelmente é ali que está o nosso grande aprendizado. Principalmente com relação a pessoas. Nossas grandes dificuldades, e Jesus era extremamente sabedor disso, é com relação aos nossos relacionamentos. Muitas vezes nos reencontramos, pelo processo reencarnatório, com aqueles espíritos com os quais muitas vezes não conseguimos nos acertar durante muitas existências. Então, eles vêm, muitas vezes, na forma de pessoas que estão sempre ali nos cobrando alguma coisa. Como agir diante dessas situações quando nós não conseguimos, nós não temos conhecimento? Agora, com o conhecimento da doutrina espírita, não. Como nós temos esse conhecimento alargado com relação às outras existências, nós vamos começar a desenvolver o quê? Um olhar mais amoroso com relação às pessoas, porque isso também é a caridade que nós vamos praticar. Porque como a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade, a caridade também vai se fazer presente nesse momento. E não é somente aquela caridade, como nós já sabemos, que é a caridade material, que é do alimento, do remédio, da água, que vai suprir uma necessidade física. Nós estamos falando da caridade moral, que é aquela ensinada por Jesus, que se resume na benevolência para com todos, na tolerância para com as faltas alheias e no perdão das ofensas. Quando nós conseguimos desenvolver esse tipo de sentimento com relação às pessoas, também a nossa fé se renova. Porque precisamos ter o quê? Aquele sentimento de esperança que vai nos dar o quê? O suporte necessário para que nós possamos superar as pessoas. Porque nós vamos entender o seguinte, que as pessoas, elas mudam quando elas querem. Quantas e quantas vezes as nossas dúvidas, as nossas dificuldades com relação ao que nós estamos esperando o porvir estão ligados com pessoas. Então, cada um de nós, quando reencarna, é responsável pela sua própria vida. Embora nós estejamos juntos aqui, convivendo, porque nós somos seres sociais, nós nascemos e morreremos sós. As pessoas que nós estamos aqui, estamos para o quê? Para compartilhar com elas as experiências. E nós só crescemos mesmo com as relações com as pessoas. Então, quando nós temos esse tipo de sentimento em relação ao outro, não precisamos gostar imediatamente, mas se nós tivermos um sentimento mais amoroso, mais misericordioso com as pessoas, a fé também, ela se mostra nesse momento. Por quê? Porque ela nos dá o quê? A certeza de que as pessoas, elas somente dão para nós aquilo que elas podem. Não adianta querer exigir do outro mais do que ele pode nos dar naquele momento. Por isso que é tão importante o entendimento de que nós temos que fazer o bem, porque ele é válido, ele foi ensinado por Jesus, mas nós precisamos compreender que nós podemos ajudar o outro, mas nós não podemos tirar, muitas vezes, certas situações das outras pessoas, porque senão elas não crescem. Elas precisam aprender o quê? A andar com as suas próprias pernas. Então, quando nós queremos, principalmente pais e mães, nós percebemos muito isso. Em nome do amor que se tem pelos filhos, faz tudo.
não quer que o filho sofra, não quer que o filho passe por dificuldade, mas muitas vezes é naquela dificuldade que ele vai crescer. Então, quando nós isentamos, queremos fazer tudo, mas muitas vezes não estamos fazendo um bem por eles. Então, somente um sentimento de confiança muito grande em nós que vai fazer com que nós tenhamos esse entendimento. Então, a fé, ela acaba nos dando todos esses conhecimentos de modo que nós possamos viver bem e melhor. E não importa as situações que nós possamos estar enfrentando, a dificuldade, o problema, isso não importa. O que vai importar é essa certeza que nós temos de que Deus sempre estará no comando das coisas. Ele sabe o que é bom para nós. E por mais difícil que uma situação possa parecer, numa determinada situação, circunstância ou momento, por mais difícil, por mais terrível, nós sempre vamos entender que sempre a partir de um mal virá um bem muito maior. Então é importante que nós saibamos esperar, tenhamos confiança no nosso Pai Criador. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe muitas vezes, nós é que não percebemos muitas vezes as mensagens dele. Porque nós podemos sair daqui muito renovados, muito motivados. E essa é a sustentação que nós devemos ter. Porque os problemas continuarão exatamente os mesmos. Sairemos daqui, podemos ir tomar um passe, conversar com alguém que vai nos dar uma orientação, mas os problemas continuarão exatamente os mesmos. Mas a maneira como nós vamos encarar o problema, enfrentando, tendo aquela disposição de que tudo vai melhorar, de que tudo vai se tornar muito melhor em algum momento, essa certeza nós podemos mudar dentro de nós. E aí que fica a nossa grande responsabilidade diante da vida. Porque quem tem fé tem o controle da própria vida. Quem tem fé não fica chorando pelos cantos, porque é o contrário normalmente, né? As situações acontecem e nos abalam. Tem que ser o contrário. Independente da situação que acontecer, eu estou firme. Eu sei que tudo vai melhorar, que aquilo vai passar, que nada está além da minha capacidade, da minha força interior, então eu vou enfrentar. Então é justamente essa disposição para enfrentar os nossos problemas que a fé pode nos ajudar muito, porque quem tem fé controla qualquer coisa. Muito obrigada pela atenção.